Olá, prof! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Deise Cardoso e por aqui eu compartilho dicas de organização, planejamento e gestão de sala de aula. Então, se você se identifica com esses temas, já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês a maneira como eu conduzo a semana de provas com as minhas turmas. É importante dizer que aqui eu vou trazer um compartilhamento de como é a minha conduta diante da semana de provas. Não estou dizendo que é dessa maneira específica que precisa ser feita ou que é a única maneira correta. Não, só vou compartilhar aqui com vocês a maneira como eu conduzo, que faz sentido para mim, que se encaixa na metodologia que eu já trabalho e que talvez faça sentido para você também. Então, a primeira coisa importante, eu sempre começo a semana de provas enviando para os pais um cronograma de estudos direcionado. Nós temos alguns capítulos, eu trabalho com livro didático, então, se a gente só fala prova do capítulo 1, 2, 3, às vezes fica muito, né? O conteúdo fica muito abrangente e a gente não consegue especificar. Então, principalmente em língua portuguesa e matemática, que são conteúdos mais específicos, eu gosto de organizar por temas para que as famílias consigam direcionar esse estudo. Outro ponto importante que eu faço antes da semana de provas propriamente dita, né? E às vezes até durante também. Eu faço a aplicação de revisões de conteúdo. Eu gosto de aplicar revisões de conteúdo com turmas de terceiro, quarto, quinto ano, principalmente quarto e quinto, por quê? Nós temos conteúdos muito específicos, nós temos conteúdos mais profundos e muitas vezes a gente vai começar a semana de prova já um pouco distante ali do início do bimestre. Então, tem alguns conteúdos que serão cobrados na prova, mas que a criança só viu há muito tempo, lá no comecinho do bimestre. Então, eu acho importante sim trazer este conteúdo. Não quer dizer que, então a criança vai aprender agora. Não, aquela criança que não aprendeu, não é na revisão que ela vai aprender. Então, ela vai ter dificuldade de fazer, independente da revisão ter sido feita ou não. Mas eu acho importante sim fazer uma retomada de conteúdo direcionado com as crianças antes da aplicação de provas. Como eu faço essa retomada de conteúdos? Eu faço de diversas formas, até para ensinar a criança maneiras diferentes de estudar, para que ela se identifique com aquela que mais faz sentido para ela, sabe? Então, tem crianças que vão melhor com perguntas e respostas, e tem crianças que vão melhor, de repente, com mapa mental. Então, eu vou sempre dando opções, né? Vou fazendo ali diferentes formatos para que ela consiga direcionar o estudo dela de uma maneira com a qual ela venha se identificar. Então, eu faço mapas mentais, né? Que é aquele tema central, onde a gente vai linkando ali os tópicos, os menores tópicos, né? Os subtemas que foram trabalhados. Gosto de fazer listas também, né? Onde a gente vai colocando ali os assuntos desenvolvidos ao longo do bimestre. Gosto de fazer perguntas e respostas, gosto de fazer resumos, gosto de pedir, de solicitar que as crianças façam perguntas direcionadas dentro daqueles temas específicos para que elas troquem entre si essas perguntas, essas respostas. Então, eu acabo oferecendo para elas a oportunidade de estudar de maneira diferente durante a semana de prova, até que ela encontre uma maneira que ela gosta de fazer. Às vezes eu passo na lousa o conteúdo para que a criança possa ir colocando no caderno. Outras vezes eu faço impresso e entrego já para a criança colar no caderno e fazer as perguntinhas, as respostas diretamente no caderno. Eu vou modificando o formato de entrega dessa revisão, mas eu considero a revisão um momento importante de ser realizado ali com as crianças antes da semana de avaliações. Outra coisa que eu considero importante na semana de provas, principalmente se for a primeira semana de provas da vida da criança, né? Não sei como as escolas no geral trabalham, mas seja primeiro ou segundo ano, tentar fazer um ambiente acolhedor, frases de incentivo, uma recepção diferente, para que a criança se sinta confortável ali, para que não gere aquela tensão. Eu gosto muito dessa abordagem, eu acho importante acalmar as crianças, justamente para dar a elas esse conforto de lembrar dos conteúdos, porque muitas vezes, por conta do nervosismo, dá aquele famoso branco, né? E a gente sabe quando o aluno sabe realmente aquele conceito e só sentiu dificuldade de realizar. Por conta do decorrer do bimestre. Mas a prova precisa ser aplicada, então é importante a gente ter esse jogo de cintura também, para que a criança se sinta confortável neste momento de realização dessa tarefa tão importante aí na vida das crianças.
E na aplicação de prova, como que eu me organizo? Eu entrego a prova para as crianças, eu faço a leitura da prova com as crianças, tá? Mesmo no quinto ano, pelo menos as primeiras provas, eu faço a leitura com elas, explicando o que é para ser feito, né? E não explicando o conteúdo. É diferente, né? Explicar a solicitação do que está sendo pedido ali, do que explicar o conteúdo. Nesse primeiro bimestre, eu faço dessa forma. Depois, né, do segundo, terceiro, quarto, eu já vou trabalhar essa autonomia para que eles leiam e interpretem e realizem sem a minha mediação. Mas, a princípio, eu acho importante fazer essa leitura, fazer esse direcionamento para que eles se sintam confiantes de saber que eles sabem, né? Eles precisam saber que eles sabem, então eu faço a leitura, explico o que é para ser realizado ali. E eles conseguem desenvolver com mais tranquilidade, pelo menos nesse primeiro momento. Depois, como eu falei, depois eu entrego a prova, né? Segundo, terceiro, quarto bimestre, eles fazem a leitura de forma silenciosa e precisam responder. Mas neste primeiro momento, eu gosto de fazer a leitura primeiro com eles, explicando, direcionando e vou diminuindo esse ritmo aos poucos. Entreguei a prova, eles têm um tempo para fazer a prova, eu não deixo fazer a aula inteira. Justamente, principalmente os alunos de quinto ano, porque são alunos que precisam ser preparados para o Fundamental 2, e lá no Fundamental 2 nós temos 50, 45 minutos de aula por professor, eles não vão ter aquele tempo todo para realizar a prova. Então, eu gosto de estipular um tempo, geralmente eu deixo 1 e meia, o que eu já acho muito, mas depois eu vou diminuindo também, né, em relação ao no decorrer dos anos letivos, justamente para que eles adquiram esse hábito de fazer a prova dentro de um período estipulado de tempo. É importante eles terem esse direcionamento e eles entregam a prova. Quando eles entregam a prova, eu já faço o gabarito. Eu já deixo meu gabarito pronto, porque assim que eles entregam, eu já gosto de corrigir na hora. Como que eu faço? Vou corrigindo as provas. Eu tenho um computador em sala de aula, de repente você não tem, mas você tem um caderno de lançamento de notas que você pode adaptar também e ir fazendo dessa forma para facilitar aí a sua rotina. Então, eu deixo esse gabarito pronto e vou fazendo as correções. Palavras escritas erradas, eu vou corrigindo. Nesse primeiro bimestre, primeiro e segundo bimestre, eu não desconto ponto de ortografias que não foram estudadas. Mas a partir do quarto e quinto, eu acabo descontando pontinhos também, alguns pontinhos em relação à ortografia, para que eles fiquem mais atentos. Porque acontece muito da criança escrever as duas palavras em lugares diferentes, uma correta e outra incorreta. Então, isso para mim indica muito mais uma falta de atenção do que a consolidação do que falta na consolidação daquele conceito ortográfico de forma específica, né? Então eu acabo, trazendo isso para que eles fiquem mais atentos na hora da escrita. Mas nesse primeiro momento não faço esse desconto de ortografia. Vou corrigindo e corrijo as palavras que foram escritas de maneira inadequada, colocando ali em cima, né, grifando embaixo e escrevendo em cima a palavra da maneira correta. E já vou lançando essa nota lá no meu computador. Eu faço pela planilha, eu gosto de deixar na planilha, para mim é muito mais fácil do que no papel. Eu gosto de fazer muitas coisas no papel, mas especificamente a planilha para mim facilita muito. Eu deixo lá na nuvem, salva na nuvem mesmo, no Drive, justamente para eu ter esse acesso em qualquer lugar que eu precisar, não ficar fixo, preso no computador do colégio. Então, eu deixo essa planilha e deixo lá a correção. Se eu sentir que eu não entendi o que a criança colocou, eu chamo ela, peço para ela me explicar. O que que você quis colocar? O que que você quis dizer aqui? Me explica. O que que você escreveu aqui que eu não entendi? Né? Já aconteceu de eu receber provas em branco, assim, uma folha em branco, e eu chamar a criança, o que aconteceu aqui? Pro, eu não vi que tinha essa prova. Eu deixo fazer. Tá? Eu deixo. Como eu falei, se você faz diferente, eu acredito que tem muita coisa, né, que a gente precisa adaptar de acordo com a nossa realidade, com a rotina, com a turma e com aquilo que a gente acredita, né? Com a nossa metodologia. A minha metodologia é essa. Se você vai diferente, tudo bem também, né? Sem problema algum. Mas, para mim, não faz sentido eu deixar em branco, sendo que eu sei que a criança sabe fazer aquilo, sendo que eu percebi que foi, de repente, uma falta de atenção ali. E que ela não conseguiu realizar naquele momento, porque pulou a página, porque estava nervosa. Então, eu deixo refazer ali do meu ladinho e vou fazendo essas correções. Logo em seguida, eu entrego a prova para as crianças, eu deixo elas verem a prova.
depois que eu lancei as notas, eu deixo elas verem a prova e tirar dúvidas comigo a respeito do conteúdo, porque às vezes elas falam, mas por que que aqui estava errado? Estava certo. Então eu deixo. Quando eu percebo que tem, por exemplo, uma questão que eu tive muitos erros daquela questão, eu faço a correção daquela questão no caderno, de forma coletiva. Porque aí eu entendi que foi uma falha ali na comunicação, na forma de explicar, na forma, né, de abordar o assunto. Então, eu faço a correção de maneira coletiva com eles no caderno daquela questão específica da prova, se houver muitos erros naquela questão específica. Se foram erros pontuais, né? Um errou a um, outro errou a número 2, a outro errou a número 3, eu faço essa orientação de forma individual, caso seja necessário, caso eles me perguntem. Senão, a gente, né, entrega, eles verificam a prova, eles guardam na pasta. Eles têm a pasta, catálogo, eu deixo no meu armário, mas eles que organizam. Eles pegam, eles organizam, eles guardam no plastiquinho, a gente pinta uma capa e eles deixam lá. Eu entrego essa pasta só no final do ano para as famílias, na última reunião de pais. Mas eles que manuseiam durante o ano letivo todo. E eu não faço isso só com turmas de quinto ano, tá? Desde o terceiro ano, eles conseguem manejar a pasta sozinhos, eles conseguem fazer. No começo, vai dar um pouquinho de trabalho para você ensinar, para você, né? Você vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas depois que eles pegam o ritmo, é super tranquilo. Então, para mim, não, eu tenho poucos alunos, eu sempre trabalhei em rede particular, né? A turma mais numerosa que eu já tive, acho que foram 25 alunos. Não é nada comparado às professoras que trabalham em rede pública, que tem 36, 40. Então, eu fico imaginando, né? Imagina eu ter que organizar 40 provas dentro do plastiquinho, do envelope, né? Não sei como você, dentro da pasta, não sei como você se organiza. Para mim, não faz sentido. Então, eu mando essa pasta, ensino as crianças a colocarem no plastiquinho e vou só orientando, né? Durante a aula, vou movimentando ali para que eles se organizam, para que eles se organizem, e eu vou só verificando ali como está ficando. Mas, no geral, eles que organizam a pasta e guardam no armário. E enquanto eu estou corrigindo a prova, acho que eu não falei sobre isso, mas é importante, né? Enquanto eu estou corrigindo a prova, eu vou direcionando a turma para fazer uma atividade que eu já sei que eles têm condições de fazer sozinhos. Uma produção de texto criativa, treino de matemática, das 4 operações, para que eles possam ir raciocinando, situações, problemas, pintando a capa das avaliações, fazendo uma tarefa do livro que ele já tem condições de fazer sozinho, que já foi um conteúdo visto, que a gente só tem que fazer os exercícios. Então, eu sempre direciono para uma tarefa que eles podem fazer com mais autonomia, sem a necessidade da minha intervenção, para que eu tenha aquele momento de corrigir prova, tá? Ah, mas não pode corrigir prova dentro da sala de aula. Ah, porque você tem o tempo de trabalho para fazer isso e tudo mais. Eu prefiro fazer dessa maneira porque eu consigo ter esse feedback com as crianças, eu consigo ter esse momento de já entregar a prova e a criança tirar a dúvida que ela ficou daquele conteúdo. Que se de repente eu entrego só para os pais na reunião, elas não ficam nem sabendo, a gente não voltou, a gente não reviu, não retomou. Então é dessa forma que eu faço, é dessa forma que eu tenho feito nos últimos anos e que tem funcionado para mim. Está funcionando, não tem prejuízo na aprendizagem da criança, porque, como eu falei, elas estão sendo direcionadas, elas não estão livres, não estão com tempo livre para fazer nenhuma outra coisa. Elas estão sendo direcionadas para uma atividade que elas já são capazes de fazer sozinhas, enquanto eu faço a correção para conseguir, para ter condições de retomar aquele conteúdo com elas em aula de forma imediata, assim que preciso, né? Sempre que preciso. Então é dessa maneira que eu faço, e aí eu já organizei a prova, faço essa retomada no caderno sempre que for necessário, e a devolutiva, né, das provas mesmo em mãos acontece somente ali no final, na reunião do bimestre, tá? Então é dessa forma que eu faço, funciona, eu não tenho problemas em sala de aula em relação a comportamento enquanto eu estou fazendo a prova, até porque eles querem saber a nota, então eles acabam se concentrando em fazer aquela lição até para receber a nota de forma imediata, tá? Então é dessa maneira que eu faço, eu consigo fazer essa correção assim. De repente é uma questão de treino também para você. Ah, como que você consegue corrigir com as crianças em sala? De repente é uma questão de treino. É você conseguir realmente ter um gabarito pronto para acompanhar a prova e conseguir direcionar, ter um preparo de direcionamento de atividades para que as crianças façam enquanto você está fazendo as correções, tá bom?
Essas foram as minhas contribuições para você hoje, espero que você tenha gostado, né. Como eu falei e volto a dizer, não estou dizendo que essa é a maneira mais correta de fazer, que é desse jeito que tem que ser feito, não. Estou compartilhando como eu faço e para mim funciona. De repente esse formato se enquadra aí na sua rotina, você consegue adequar esse ritmo para a sua rotina, porque faz sentido para você, e você consegue ter aí, logo esse feedback mais rapidinho em relação às crianças, as dúvidas que elas tiveram da prova, e também em relação à demanda de correções que você precisa fazer, né, porque aí você não precisa trazer tantas lições para casa, tantas coisas para casa. Então a minha semana de provas, eu sempre organizo dessa maneira e sempre dá certo. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado aí de alguma forma com alguma ideia, para que seja útil na sua rotina pedagógica. E eu te vejo no próximo vídeo.